Olá pessoal que está assistindo, espero que você esteja tendo um ótimo desaniversário e um ótimo São João. E justamente por causa desse já vou me desculpando um pouco por causa do barulho que possa ocorrer durante o vídeo aqui, né? São João. Hoje eu vou falar sobre duas coisas diferentes aqui, dois quadrinhos diferentes, que seriam os 3 primeiros volumes do Nightmare Maker, o mangá barra hentai, e também o Turma da Mônica Jovem Odisseia Infinita, que é um crossover entre a Turma da Mônica e a DC Comics. Então eu já vou começar falando agora sobre o Mônica Jovem. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso aqui nas bancas, porque eu me perguntei como é que isso poderia acontecer, né? A Turma da Mônica com a DC. Mesmo que a Turma da Mônica, esse quadrinho aqui, já tenha tido alguns volumes um pouco absurdos e um pouco fantásticos, eu nunca me viera à cabeça assim que eles pudessem ter um volume junto da DC. E assim, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com Turma da Mônica Jovem, porque é subproduto do Turma da Mônica, e é mesmo subproduto. Mas eu vou fazer o que, gente? Eu gosto de alguns volumes. Não vou dizer pra você que é tudo super bom, assim, porque realmente não é. Mas esse aqui, pelo menos, e alguns outros também, do Chico Bento, enfim, me impressionaram muito. Esse aqui eu achei muito bom. Porque o que é que tá acontecendo aqui na história? Lá no bairro do Limoeiro, o Cascão tá tendo uma festa. E tipo, ele é super fã de heróis. Ele adora, ele ganhou vários presentes em, assim, Blu-ray, action figures de heróis. E ele fica super feliz. Enquanto isso, lá na outra dimensão, onde os heróis realmente existem, a Arlequina pega um cubo mágico, que é uma referência lá ao Tricerate dos Vingadores, e acaba teletransportando todo mundo lá pro bairro do Limoeiro. E aí você já imagina, né, que fica aquele tan tan tan, e agora? Como é que eles vão voltar para casa? E aí acontece uma grande aventura, juntando os personagens da DC e os personagens do Limoeiro. Uma coisa que eu gostei muito nessa aventura é que eles, como é que eu posso dizer? Eles não trouxeram só os heróis mais óbvios da DC. Isso pra mim é um ponto muito positivo, porque, por exemplo, eles poderiam ter trazido só o Super-Homem e o Batman e a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde, sabe? Pra fazer a aventura. Mas não, eles desenterram um monte de herói desconhecido, um monte de vilão desconhecido assim pro grande público, e botam nessa história. Alguns eu não conhecia também, então assim, dá pra ver que o trabalho de união entre o pessoal da DC e o pessoal da Turma da Mônica foi muito colaborativo, foi muito bom. Outra coisa que eu gostei muito foi o enredo, o roteiro do quadrinho, que assim, para uma história da Turma da Mônica é relativamente complexo. Então assim, tem vários momentos assim que eu me peguei dizendo, nossa, que sacada legal, nossa, como é que eles vão sair disso? Eu me vi realmente preocupado e me vi rindo muito também, porque é muito engraçado esse aqui. Então além deles terem um bom roteiro, bons personagens, de ser engraçado também, eles fazem diversas referências com o mundo dessa cultura de heróis. Então assim, eu acho que eles não tinham direito de usar nomes da Marvel, nem heróis da Marvel, nem citar a Marvel. Porém, o quadrinho ele tá recheado de citações a coisas da Marvel. O crossover é com a DC, mas, por exemplo, o nome do quadrinho é Odisseia Infinita, né? Que é uma clara referência ao filme Guerra Infinita dos Vingadores. Além disso, tem o próprio cubo que a Arlequina usa, que é tipo Tricerate, entre outras coisas também. Também tem uma super referência aqui no final, que é ao Maurício de Souza. Porque você deve lembrar que na maioria desses últimos filmes da Marvel, em algum momento aparece o Stan Lee lá, dando as caras e falando hey, hey, ou então coadjuvando lá algum personagem qualquer, só pra você ver e dizer, viu o Maurício Souza não, viu Stan Lee. E aqui nesse volume da Turma da Mônica acontece a mesma coisa. Tipo, no final da aventura tá lá o Maurício de Souza sentado e faz, aí você percebe, percebi que você, sabe, colocou meio que o Maurício de Souza no mesmo nível do Stan Lee, o que é uma verdade inegável, né? O Maurício de Souza é o Stan Lee brasileiro. Aqui, ó, tem a cena, e eu achei isso muito fofinho de se fazer. É uma homenagem super válida. Então assim, gente, sim, e tem outra coisa. Aqui tem tipo uma coisinha meio mágico de Oz, porque tem um momento aqui em que eles adquirem poderes, e tem outro momento aqui também em que eles se veem sem esses poderes. E aí tem uma coisa meio, o poder está dentro de você, que apesar de ser um pouco clichê, da forma como foi colocado, foi muito bonitinho. Então aqui tem Turma da Mônica Jovem, DC, Marvel e Mágico de Oz. É uma HQ muito rica. E aí, gente, tem aqui também, agora que já falamos do Turma da Mônica Jovem, vou falar um pouco sobre o Nightmare Maker, que ele tem 6 volumes, porém eu só tenho esses primeiros 3 porque eu comprei numa promoção de 3. Então só li esses 3 primeiros volumes, não terminei ainda a história, porém já tenho um pequeno parecer sobre esses volumes aqui.
Eu já falei antes sobre o primeiro volume em outro vídeo, o primeiro do Nightmare Maker. Então vou falar resumidamente sobre ele. Esse primeiro aqui, ele conta sobre um menino, que é o Ushida, que ele só tem pesadelos, assim, na vida dele. E ele tá doido pra ter uns sonhos legais em que ele tá transando lá com as gatinhas. E aí, pra isso, ele remodela um brinquedo lá, que prometia lhe fornecer sonhos, para que ele realmente funcione. Então, basicamente, ele faz uma máquina para ter sonhos eróticos. Só que ele não consegue ter sonhos eróticos com a máquina. Então ele coloca a máquina em outras pessoas, para ver se o problema é só com ele ou com as outras pessoas também. E aí essas outras pessoas começam a ter um monte de sonhos eróticos, orgias, várias coisas legais, e ele não consegue. Aí aqui, já da metade pro final desse volume aqui, o Ushida meio que vai desencanando um pouco da máquina. E no segundo volume, ele já tá basicamente completamente desencanado. Aqui no segundo volume, os problemas que ficaram óbvios aqui no primeiro, causados pela máquina, ficam ainda mais presentes aqui no segundo. Então aqui a gente tem uma coisa, quando termina esse aqui, a gente tem meio que nossa, essa máquina vai causar mal a muitas pessoas, a gente tem que viver no mundo real e não no mundo dos sonhos, essa pessoa aqui vai estar tomando as decisões muito ruins. Já no segundo volume, a gente tem a completa realização do quão ruim foi a decisão dessas pessoas. Esse segundo volume aqui, ele trata menos do Ushida e mais das decisões ruins dessas pessoas e de como viver no mundo dos sonhos pode afetar negativamente o desempenho dessas pessoas no mundo real, como algumas dessas pessoas são um pouco perturbadas e como essa máquina que o Ushida fabricou pode piorar ainda mais a psique frágil dessas pessoas. Então esse aqui ele é mais pesado do que o primeiro, ele é muito menos engraçadinho, ele tem menos cenas de sexo e ele trata mais das consequências das coisas que aconteceram no primeiro volume. Então assim, gente, o primeiro volume do Nightmare Maker eu achei ótimo, o segundo ele também é muito bom. Agora o terceiro, não, gente, esse aqui era o terceiro, tava mostrando errado. O segundo ele é muito bom, agora o terceiro é que pra mim foi um pouco problemático, porque assim... No primeiro volume do Nightmare Maker, a gente tem a proposta do mangá sendo exibida, sendo contada pra gente bem direitinho. É fechado muito bem esse primeiro. Aí o segundo já vem com a nova proposta em cima da mesma história, sabe? Tipo, um segundo episódio pro primeiro volume. Ele também, mesmo que ele dê continuidade à história, e mesmo que ele não termine aqui, ele tem um arco meio fechadinho. Aqui temos uma história, no primeiro temos outra história. O terceiro volume, ele não é tipo um episódio, ele não acontece de forma episódica, ele é meio que um monte de acontecimentos jogados que derivam desses dois aqui. Então esse aqui ele parece muito mais uma ponte para o quarto volume do que um volume separado. Acho que talvez por isso eu não tenha gostado tanto dele. E nesse volume aqui as coisas parecem meio paradas. Uma coisa ou outra acontece, a gente tem o reforço de informações que a gente já tinha tido, as bombas. A gente tem um reforço de informações que a gente já tinha tido nos outros volumes, e algumas coisas ficam meio jogadas, assim. Tem uma coisa que me irritou profundamente, que é tipo... Tem uma personagem nesse quadrinho que é uma professora que tem tara de transar com os alunos. Nos outros dois volumes, a história dela estava sendo desenvolvida, sabe? Ela estava nesse conflito de transo ou não transo com os meus alunos. Uso ou não uso a máquina para transar com os meus alunos. Ok, estava interessante. Agora, nesse volume aqui, no terceiro volume, meio que virou uma... Sabe, vou fuder com todo mundo que eu ver, vou fuder na rua, vou fuder na escola. A professora virou meio que uma válvula de escape para os alunos e temos cenas e mais cenas dela transando com os alunos, dando na enfermaria, dando na sala de aula. A história dela parou de se desenvolver completamente, ela virou só tipo um monte de peitos aqui nos desenhos. Sempre que ela aparece, ela não é mais retratada como uma humana, com sentimentos e com limitações na sua vida. Ela é tratada como, enfim, um par de peitos. Como, nossa, vou foder minha professora. A professora está sendo fodida por 5 alunos diferentes, sabe? Mesmo que seja um hentai, eu achei essa situação bem grosseira. E acho que uma coisa que o autor estava tratando muito bem nos outros dois volumes, ele jogou de mão completamente aqui. Então, aqui, tem algumas continuidades de histórias que já estavam boas nos outros, mas que aqui elas cagam um pouquinho, ou desandam, ou ficam paradas. Enfim, gente, esse volume aqui, o terceiro, ele é eu pessoalmente achei uma bagunça. Agora eu não sei se no quarto, quinto e sexto a coisa vai melhorando e termina bem, ou se daqui pra frente desencamba e vira uma porcaria. Gente, só lendo mesmo o resto para eu descobrir. Eu não sei ainda se eu vou investir e ler o quarto, o quinto e o sexto, até porque a história já saiu muito do rumo no qual eu estava interessado. Como é que eu posso dizer?
ela tinha uma premissa muito boa no primeiro, só que depois ela foi se desenvolvendo de uma forma que eu não estou achando muito interessante. Então eu não sei se eu vou continuar lendo aqui o Nightmare Maker, mas até agora não foi uma leitura assim péssima. Só esse terceiro volume que não foi muito bom. Mas eu diria que eu recomendo, gente, o Nightmare Maker. Eu não sei se eu lesse tipo, se eu lesse tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não acharia esse terceiro volume tão ruim. Mas lendo assim, ele separadamente, eu achei bem ruimzinho esse terceiro volume aqui. Então é isso, gente. O Nightmare Maker, ele é muito bom nos dois primeiros volumes, e aí no terceiro ele caga um pouco. Mas já aqui o Odisseia Infinita da Turma da Mônica é ótimo da primeira à última página. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês continuem tendo um ótimo desaniversário, que leiam muito nesse São João e que estejamos todos bem. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.